qual é o grande ponto de conflito entre o nazismo e o comunismo? Por que existia Qual que é o grande embate? ponto de conflito? O que faz com que o nazismo e o comunismo sejam antagônicos, irremediavelmente antagônicos? O nazismo preserva e expande a propriedade privada. O nazismo, assim como qualquer fenômeno fascista, é um movimento de defesa do capitalismo. Mas a propriedade privada dos grandes milionários lá, da burguesia. Da grande propriedade. Não do indivíduo, né? Não. Ah, tá. Porque tem que diferenciar isso. A gente fala sobre propriedade privada. Porque essa palavra gera muito... né? Até eu me confundo ainda, porque quando fala propriedade privada, eu penso, mas é legal, porque eu quero ter minha propriedade privada. Eu entendo. Mas aí o que você quer ter não é propriedade privada. Aí eu já vou explicar por quê. Beleza. Eu explico o que é propriedade privada pra nós, né? Na teoria marxista. Tá. Mas o nazismo, a grande propriedade, né? E novamente, duvida de mim? Procura onde estava a BMW, a Volkswagen, a mesma Fiat na Itália, onde estava a Coca-Cola, onde estava a Haribo, sabe dos ursinhos de goma? Procura onde estava a Haribo na década de 30. Todas essas marcas, todos esses grandes conglomerados de capital fechavam com o nazismo. A União Soviética aboliu a burguesia como classe. Aboliu. Não existia burguesia na União Soviética. São fenômenos opostos. O nazismo é um movimento criado e apoiado pela burguesia? Não. Não. O fascismo como um todo... vamos falar um pouco de fascismo, então. O fascismo, ele é um fenômeno que surge a partir de um certo desenvolvimento do capitalismo. Isso é fato. Mas o nazismo, ele é criado pelos capitalistas? Não. O nazismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. O que isso quer dizer? O capitalismo, como descrito pelo Marx mesmo, entra em crises cíclicas. Já no século XIX, o Engels escreve na década de 70 do século XIX, 1870, ele já fala em 7 crises do capitalismo. Crises de sobreacumulação, de superprodução e tal. O capitalismo, ele entra em colapso por si só. Isso é aferível. Em momentos de crise material, a classe trabalhadora se revolta porque sente a chibata nas próprias costas. E aí, ela decide se organizar. O fascismo, assim como o nazismo, é um fenômeno de massas que serve para esconder as reais causas da crise. Então, não é que a burguesia criou o nazismo, mas a burguesia usa o nazismo para se proteger da organização da classe trabalhadora. Eu dou um exemplo. Nas vésperas da ascensão do Partido Nazista na Alemanha, o Partido Comunista tinha angariado 6 milhões de votos. O Partido Comunista e a esquerda radical estavam crescendo tanto na Alemanha que estava começando a alarmar a classe dominante. Uhum. E aí, para se proteger da classe dominante, a burguesia se alia até com o capeta. O exemplo do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro e o nazismo são muito semelhantes, assim como todo fenômeno fascista. Por quê? Os fenômenos fascistas são fenômenos de massas, de direita, conservadores, chauvinistas e de defesa do capitalismo. Todos os fenômenos fascistas têm todas essas características. Que é um movimento que se mostra popular. O Bolsonaro fazia isso, né? Ele dizia que ele era a nova política, que ele era uma pessoa combativa, que ele tava lá pra revolucionar tudo. Muita gente votou nele por estar cansado da velha política, né? Só que, na verdade, o que ele chama de revolução é ataque a minorias, é ataque a espantalhos, é desviar o foco da real causa da crise que está acometendo a classe trabalhadora, que é a acumulação de capital. Então o nazismo, ele é muito eficiente, assim como o fascismo, assim como o franquismo, o salazarismo, em movimentar as massas e desviar o foco, dar um foco falso. Porque falando assim, você tá com desemprego, você tá sofrendo, você tá com fome, sabe de quem que é a culpa? Dos judeus. Mas aí que eu queria te perguntar, não é só trocar judeu por burguês que a gente chega na mesma lógica? Não. Do comunismo? Não, porque o nazismo prega a extinção física dos judeus. Sim. Extinção física. O comunismo defende a extinção da burguesia como classe. Como classe. Mas não tá colocando também a culpa em alguém? Tipo, a culpa da tua vida tá ruim é por causa daquele burguês. A diferença é que essa culpa agora é real, né? Porque o nazismo, ele dá soluções falsas. Sempre. Soluções falsas. E as soluções são sempre essas, que batem no conservadorismo da população, no chauvinismo muito intenso. E pra quem não sabe, chauvinismo é não só um nacionalismo exacerbado, eu amo meu país, como uma rejeição sistemática a tudo que é estrangeiro. Então não só meu país é bom, como o meu país é o melhor de todos.
E os outros deveriam se submeter a isso. O nazismo é a prova máxima desse chauvinismo, né? E aí é pegar coisa de raça, né? Vai pro lado da raça, que não, de raça, que é uma loucura, né? E os nazistas falavam, eles são a raça superior e eles têm por direito a necessidade de expandir o seu território. Por direito. A raça que ocupa esse território, por exemplo, ao leste da Europa, não merece estar lá. Essa era a ideia deles. E isso é uma coisa que é uma solução falsa para a crise econômica, que é o que faz com que a classe trabalhadora se mobilize muito. Depois da crise de 29, que acometeu todo o mundo capitalista, aconteceu a mesma coisa que tem acontecido agora. A classe trabalhadora busca se organizar e se revolta em momentos de crise. Quando bate o desemprego, quando bate a fome, ela vai buscar se organizar e vai tentar vias mais radicais. E aí, o nazismo pega esse ânimo, esse ímpeto, e desvia o foco para uma solução falsa. Porque eu não preciso dizer para ninguém que a solução final, gente, que é o extermínio de todos os judeus, não era a solução para a crise econômica que estava acometendo a Alemanha nessa época. Isso é uma solução absolutamente falsa, sabe? E no caso do Bolsonaro é mais intenso ainda, porque o Bolsonaro, ele defende a ideia de que o sofrimento do brasileiro é causado por pautas LGBT, por expansão de terras indígenas, o Brasil não consegue produzir muito. Ele fala isso o tempo todo. O Brasil tem um problema de produção porque tem muita terra indígena. Isso é uma solução absolutamente falsa, gente. Ah, porque tem muita terra para quilombola, sabe? O Brasil tem queimada porque os caboclos indígenas ficam fazendo queimada no Pantanal. Isso tudo são soluções falsas que batem no preconceito das pessoas e que repercutem com a classe trabalhadora de maneira que deixa a real causa da crise econômica de escanteio, que é a burguesia. Por isso que toda a burguesia fecha com esse tipo de fenômeno, não porque ela gosta, mas porque esse tipo de fenômeno se mostra capaz de protegê-la. Essa é a questão. E aí, por exemplo, esse crescimento da esquerda radical na Alemanha alarmou muito a classe dominante, e aí a classe dominante toda fecha com um fenômeno que se mostrou capaz de conseguir frear isso, que foi o nazismo. Então, naquela época que, depois da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha estava muito mal financeiramente, exatamente, né? Sim. Então, aquela necessidade de melhorar aquela situação criou esses dois movimentos. É isso. E mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. A gente vê um crescimento do fascismo e a gente vê um crescimento da esquerda radical também. Porque a gente vê, em momentos de crise econômica, de sofrimento da classe, um crescimento dos movimentos de massas. E isso é a única coisa que o fascismo e o comunismo têm em semelhante. Os dois são fenômenos de massas. São fenômenos populares. E aí eu dou um exemplo de um fenômeno que não é popular. O neoliberalismo. O neoliberalismo não é um fenômeno popular. Você não vai ver a privatização de estatais movimentando massas. Pessoas indo pra rua gritando, vestindo a camisa de privatização de estatais, porque o neoliberalismo não é um movimento de massas. Mas o fascismo é. E aí a galera indo pra rua gritando Deus, pátria e família, gritando Brasil acima de tudo, com esse sentimento chauvinista mesmo, aí sim. Inclusive o sentimento anticorrupção de que estão violando os direitos da pátria e tal. Esses movimentos realmente conseguem atingir as massas, né? E isso é utilizado justamente para impedir que as massas se organizem à esquerda. E que a real causa da desigualdade, que na visão marxista, ou seja, a minha visão, é o capitalismo, e é gestada pela classe dominante, fique escondida. Por isso, novamente, toda a classe dominante fecha com o nazismo. Ou com qualquer fenômeno fascista, né? Mas antes disso a gente tá falando dos episódios de fome, né? Não, eu queria só te perguntar, é um problema a pessoa acreditar nesse lema de Brasil acima de tudo, anticorrupção? Eu não entendi se isso é um problema ou se isso é usado por alguém que tem interesse. Essas mensagens, essas frases... Sim e não. É usado, isso é fato. É usado porque atinge as massas. Só que a gente não pode cair numa ideia chauvinista, justamente. O que é chauvinista, só pra deixar Então, chauvinismo claro. é um ufanismo, é um excesso de sentimento nacional que não só exalta o nacional, mas tem uma rejeição sistemática ao estrangeiro. Tá. Eu dou um exemplo. Uma das frases mais famosas do Che Guevara, em Cuba, é pátria ou morte. Pátria ou morte. Ué, mas não é a mesma coisa? Você não acabou de criticar o sentimento nacionalista? Então, o que a gente tem que evitar é um sentimento nacionalista chauvinista. Que seja um movimento que exalte a nação de maneira abstrata e que tenha uma rejeição sistemática ao estrangeiro de maneira que tenha um racismo muito introjetado na sociedade. Então, o próprio Bolsonaro fala que
imigrantes haitianos, imigrantes bolivianos, tudo que não presta. Ele fala nesses termos. Tudo que não presta. Isso é um tipo de chauvinismo de rejeição ao estrangeiro, porque o estrangeiro contamina o nacional. E aí tem uma questão interessante. Por que esse sentimento nacional é tão usado pela direita, principalmente pela extrema-direita? O ultranacionalismo. O nacionalismo surge conforme os estados nacionais vão se formando. Então, nossa configuração de estado nacional, Brasil, centralizado, com fronteiras, bandeira, hino, é uma coisa bastante recente. Isso surge no século XIX. Isso, na verdade, surge antes, mas começa a se expandir muito a formação dos estados nacionais no século XIX. Por quê? Isso tem a ver com a própria dinâmica de expansão do capitalismo. O capitalismo, ele é um modo de produção que está sempre em expansão, em sobreacumulação. E ele começa a entrar numa etapa que ele começa a explorar todo o território da face do planeta. Só que nós temos diferentes conglomerados de capitalistas. Então, se torna necessário fazer fronteiras rígidas para delimitar a exploração do capital. Isso é necessário. Isso não era necessário antes. Só que agora que nós temos forças produtivas capazes de explorar cada centímetro da Terra, isso precisa estar muito bem delimitado. Então, a formação dos estados nacionais com fronteiras rígidas é uma consequência da expansão do capitalismo. No comunismo não existiria país. Não. Ia ser só um planeta. Um planeta vermelho. O que não quer dizer que não tenha diferenças locais e não é isso. Culturais e tal. Muito. Inclusive, a União Soviética é um exemplo disso. A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um país plurinacional. Tinha várias repúblicas dentro, com as suas minorias representadas, com as suas línguas preservadas e com a sua cultura, inclusive, preservada. Mas no fim não é a mesma coisa? Do capitalismo dividir as... Não. E vamos entrar nesse mérito. Né? E aí tem uma frase famosa, né? Antes da gente criar o italiano, a gente precisa... Antes da gente criar a Itália, a gente precisa criar o italiano. Uma das coisas difíceis de você fazer um país com fronteiras delimitadas é você convencer as pessoas que estão dentro daquela fronteira que eles são diferentes de quem tá fora. Então imagina, você tá lá na Bolívia. O que te diferencia da pessoa que tá pro lado de lá da linha no Peru? É uma diferença artificial. Meu ponto é esse, sabe? O que nos diferencia nos estados nacionais são diferenças artificiais. Sim, é uma linha imaginária. Né? É uma linha imaginária. Porque ela surge justamente por uma demanda da exploração do território. Ela surge para isso, sabe? E aí, o que acontece? O nacionalismo, ele é muito importante para esse tipo de centralização porque ele cria símbolos que representam a população independente das suas classes sociais. Então, a bandeira representa a pessoa mais pobre e o milionário da mesma forma. O hino representa a pessoa mais pobre e a mais rica da mesma forma. Mas esse movimento todo, ele é uma estratégia dos grandes capitalistas? Eles pensaram em tudo isso? Vamos botar essa linha aqui, vamos botar essa bandeira... Não, a linha é disputa, né? A necessidade de criar linhas delimitadas surgiu a partir da demanda mesmo. Da demanda de exploração. Precisava se delimitar para que grandes conglomerados de capitais não entrassem em choque, e eles entraram, e o nome disso é Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? A Primeira Guerra Mundial é uma consequência da fase imperialista do capital, que é dessa expansão territorial e disputa pela divisão da terra. Tá, os grandes milionários ou bilionários, se existia nessa época, eles estavam disputando territórios e eles entraram num acordo. Vamos dividir daqui para baixo, Não meu. eram acordos, eram conflitos. Foi na bala mesmo. Foi na bala, sim. Um dos primeiros exemplos de disputa dessa divisão da terra foi a Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra que formou o Estado da Alemanha. Então, tem uma relação direta. A disputa por território para exploração na Europa gerou o Estado Alemanha. Antes era Prússia, sabe? Essa relação como é que era direta. a Prússia antes? Eram vários reinos diferentes. Agora, Mas como que isso foi dividido também? Não foi na bala também? Mas é outro processo, né? É um processo mais antigo. Processo de ocupação do território por tribos germânicas e tal. Não é um processo que atua sob a mesma lógica. E não era um processo que tinha essas fronteiras tão bem delimitadas. Que da linha pra cá, porque nossos estados nacionais são assim. Da linha pra cá e da linha pra lá, deixou de ser Alemanha e virou França. Isso é uma coisa nova. Pra gente não faz sentido não ser, mas é uma coisa nova. Existiam territórios que se sobrepunham antes, não era tão... inclusive os territórios eram mais delimitados por reinados e súditos. Onde você era súdito de tal reinado, você fazia parte daquele reinado e tal. Na Ásia era outra coisa, eram
territórios clientes que se sobrepunham. Pra gente isso é impensável, porque daqui pra lá é um país, daqui pra cá é outro, né? E a formação dos estados como a gente conhece hoje é um fruto do capitalismo. É fruto da expansão do capital. Porque o capitalismo ele começa a se expandir, ele nunca freia, ele tá sempre em acumulação. E aí ele começa, pra se expandir, ele tem que explorar o território, né? Esses grandes conglomerados de capital começam a disputar qual território se pode explorar. E aí começa a se formar essas delimitações para delimitar onde se pode explorar o quê. E isso gera muito choque, inclusive nas colônias. Nós temos o direito de explorar esse país da África e vocês não. E aí começam choques nas colônias. Choque nas colônias na Ásia, etc. Uma das coisas que fez com que a Primeira Guerra irrompesse, na verdade a principal coisa que fez com que a Primeira Guerra irrompesse foi essa disputa por exploração do território entre grandes conglomerados de capital. Representados pelos seus estados, claro, que são estados burgueses. E aí a gente tá falando de nacionalismo, né? O nacionalismo ele é muito importante para esse tipo de centralização, porque ele consegue criar um sentimento comum, simbólico e abstrato entre todas as classes que fazem parte do mesmo país. Então, nós comunistas, a gente defende uma consciência de classes. Sempre defendendo que nós fazemos parte de uma classe, nós classe trabalhadora, e os burgueses fazem parte de outra classe. E que os nossos interesses são antagônicos aos interesses da burguesia. E não são antagônicos. Irremediavelmente antagônicos. Eles não se conciliam. Não existem interesses que podem contemplar essas duas classes. É por isso que o pessoal da esquerda rejeita a bandeira, a camisa amarela e veste vermelho? Porque se botar a camisa do Brasil, tu tá junto com o burguês. Essa é a lógica por trás do negócio? É que a bandeira do Brasil se tornou um símbolo muito associado ao bolsonarismo, né? Mas antes disso, mesmo assim, a esquerda não costumava, né, levantar bandeiras nacionais. Né? Não é incomum as bandeiras trocarem em revoluções socialistas. Por quê? Porque o socialismo e o comunismo é internacionalista. O hino mais conhecido do comunismo é a Internacional. A associação que o Marx e o Engels fundam é a Associação Internacional dos Trabalhadores. A União Soviética era centro do Comintern, a Internacional Comunista. O lema do marxismo é trabalhadores de todos os países unidos. De todos os países unidos. Porque o que nos une é a consciência de classe. E não a bandeira, o hino, a história idealizada, comum de um passado idílico que nunca aconteceu. E isso tudo são métodos que a formação dos Estados Nacionais usa para conseguir apaziguar os antagonismos de classe e conseguir nivelar o sentimento nacional entre classes antagônicas. E aí eu nem tinha entrado nesse mérito. Uma das coisas que é usada para além da bandeira, do hino, é a história. Sim. E aí é nesse momento, por exemplo, que o Brasil começa a consolidar o seu sentimento nacional, que o Tiradentes, por exemplo, é elevado à figura de herói. Porque o que é o Tiradentes? É uma pessoa que antes da independência já lutava pela nossa independência. Se imputa um sentimento de brasilidade no Tiradentes que ele não tinha. Para ele não fazia sentido isso, ele vivia outro contexto. E pior, se pinta o Tiradentes como Jesus Cristo. Como uma pessoa que foi martirizada, com a barba longa, cabelo longo e tal. Isso tudo foi cuidadosamente planejado, justamente para evocar uma história comum que exalta o nacionalismo sem expor o antagonismo de classes. Mas não tem nada na história brasileira que seja positivo? Claro, não. Figuras, A gente não faz juízo. Essa que é a questão. Historiadores não fazem juízo. Os crimes capitais de história é não fazer conjectura, que é tipo, e se Hitler tivesse ganhado a guerra? Não sei, né? Isso a gente não faz. Tem uma série na Amazon sobre isso. Sobre conjecturas, né? A gente quer arrancar os cabelos da cabeça. Mas é legal. Pô, tem que se divertir um pouco. Não, é divertido. Né? É divertido, mas não é história, sabe? Sim, é divertido, mas não é história. Sim, claro. Então, escrever livros de historiografia falando e se, não é história. Desculpa, sabe? Tem um livro muito bom que é o Hitler Ressuscita. Já viu esse? Não. Ele Está de Volta, o nome do livro. Não, e aí virou filme também. Ele ressuscita no 2014, sei lá. Ele ressuscita no meio do nada e começa a conquistar tudo de novo. Aí ele começa a aparecer em talk show, começa... Eu achei que esse filme... É engraçado pra caralho. É um filme alemão? É. Então eu sei qual que é. É bem interessante, bem interessante. Mas aí tudo bem, é entretenimento. Não, é ficção. Se for entretenimento, não tem problema, gente. Entretenimento é entretenimento.